Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital e dou a todos as boas-vindas para mais esta oportunidade de oração, estudo da palavra e a certeza da presença de um Deus real em nossa vida real. Então, que possamos desfrutar da bênção de Deus ao nos reunirmos aí ao redor do computador, do celular, da TV, onde você estiver, em casa, no trabalho. Que bom que você está reservando esse tempinho para que nós possamos juntos adorar o nome de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, e nós estamos retomando a série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Semana passada nós estivemos envolvidos com o evangelismo da Semana da Páscoa, não é? Celebrando a paixão de Cristo, celebrando o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a promessa da sua segunda vinda. Então, entre quarta e sábado da semana passada, estivemos envolvidos com o evangelismo da Semana Santa e hoje retomamos a nossa série que havia começado, portanto, antes da Semana da Páscoa. E vamos retomar com a parte 2 do nosso estudo da quarta-feira, dia 9, onde estudamos os sintomas de uma espiritualidade doentia, parte 1. Hoje, então, vamos juntos estudar a parte 2, conhecendo mais sintomas que indicam que a nossa vida espiritual está doente e precisa ser melhorada. Ok? Muito bem, seja muito bem-vindo, sinta-se bem conosco, aproveite para compartilhar o link da nossa transmissão, chamar mais pessoas para participarem conosco, enquanto vamos fazer aqui uma breve oração, cantar o hino inicial desta nossa transmissão, desse nosso culto, o hino do Novo Inário Adventista, número 208, Confia em Deus, e depois, na sequência, teremos o nosso costumeiro momento da oração intercessora. Enquanto o hino estiver tocando, você pode aí preencher nos comentários, tanto do Face quanto do Zoom, seus pedidos, agradecimentos, e já já nosso irmão Manuel Nascimento, um dos nossos anciãos da igreja de Pawtucket, irá fazer a oração intercessora. Então, neste momento, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. E apesar de termos tido lutas, dificuldades, também temos tido a bênção, especialmente a bênção da vida. Estamos reunidos mais uma vez de maneira virtual para lhe prestar um culto real. Então, esteja presente em nossa vida, aceite a nossa adoração, ajuda-nos no estudo da palavra, no louvor, nas orações, para que possamos, de fato, através do Espírito Santo, chegarmos até o teu trono de graça com o respeito e a adoração que o Senhor merece. Aceite, portanto, este culto, esteja com todos os participantes, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos louvar ao Senhor. Temos a oportunidade de cantar a Deus nesta quarta-feira, dia 23, o hino Confia em Deus. E logo mais, após o hino, retornamos para o nosso culto, especialmente o momento da oração intercessora. Vamos cantar. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil.
Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Não duvides, confia em Deus. Que melodia, que poesia extraordinárias. A oportunidade que eu e você temos de crer de verdade num Deus real, num Deus presente, num Deus que tudo faz por seus filhos e filhas. Sim, ele é real, você pode crer, você pode confiar nele, você jamais será decepcionado, decepcionada. Nós temos conosco nossa irmã Carol, irmão Manuel, da igreja de Pawtucket. Temos nossa querida Maria Furcal também, da igreja de Framingham. Deus esteja com você, Maria, com seus filhos, com Marcone, abençoando a vida de vocês. Aqui pela página da família Primeiro Encontro, boa noite para a querida Margarida Araújo. Boa noite, um culto de adoração ao nosso Deus, amém. E também a sua irmã, Francisca Araújo, também está conosco. Boa noite, pastor Walter. Agradeço a Deus pela vida e peço oração pela minha saúde e pela minha família. Pela página de Seekonk, nós temos a outra irmã, nós temos as irmãs Margarida e Francisca na página de Seekonk, da família Primeiro Encontro, e na página de Seekonk, a Célia. A Célia também está conosco, dando aqui o seu boa noite. Que Deus te abençoe, Célia, aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também conosco está a querida Nete. Que bom que você está com a gente, Nete Andrade. Seja bem-vinda de volta. Deus esteja com você, abençoando a você e sua família, tá bom? Também a querida Gorete Macedo, direto da Flórida. A Nete dá aqui o seu boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos em Cristo. E boa noite para o meu irmão José, sua esposa Aline e a sobrinha Sara. A Nete, que também mora em Osasco, Nete. É isso? Assim como a sua irmã Eurides? Que Deus esteja aí com você e seja muito bem-vinda novamente. É bom ter você conosco, tá bom? A querida Gorete também dando seu boa noite direto da Flórida. Pastor Sérgio Ramos, pastor, temos orado por você e sua família, querido pastor Sérgio Ramos, nosso pastor voluntário aqui em Framingham, né, nosso parceiro, e a sua irmã passou por uma perda sem comparação. Seu esposo faleceu e ela estava no momento, inclusive ela é uma profissional de saúde, e ele sofreu um infarto fulminante com a esposa mesmo em casa,
e ela tentou reanimá-la, a irmã do pastor Sérgio, a Selma. Isso foi ontem, mas infelizmente, mesmo ela fazendo ali o procedimento e logo em seguida o socorro do SAMU, não é? E foi feita a tentativa por 45 minutos, mas infelizmente o seu cunhado Daires, o esposo da Selma, veio a falecer. Então, pastor, receba novamente nosso abraço, junto com a Fernanda, sua esposa, mas especialmente pela Selma e pelo seu sobrinho, e estamos em oração desde ontem, hoje pela manhã, na família Primeiro Encontro também, que Deus possa confortar a família com a certeza do reencontro em Cristo Jesus. Temos a querida Natália e o Tom aqui em Dartmouth, Massachusetts, conosco também nesta noite. Que Deus abençoe a todos. A Maria Furcal pede que oremos pelo Samuel, o filho da Viviane, que desde ontem está no Hospital de Crianças em Boston. Uau! Ele já teve uma temporada, né? Nós estivemos orando por ele num período aí em que ele ficou no hospital, voltou para o hospital novamente. Então vamos orar. O Samuel é o filho mais velho, né, da Viviane e do Renato. Vamos orar por ele e depois ter mais informações. Nós estamos também, desde a manhã de hoje, aguardando algum retorno da nossa irmã Madalena de Souza. A irmã Madalena de Souza faz parte da igreja de Pawtucket, seu esposo Paulo, queridos líderes da nossa igreja, do Ministério da Família de Pawtucket. Ela foi internada hoje para fazer uma cirurgia no cérebro. Existe aí uma massa que se formou. Os médicos acreditam que já há muito tempo que ela deva ter esta massa do lado, se eu não me engano, no hemisfério direito do seu cérebro, e ela então precisou passar por uma cirurgia, e tudo indica que às 8h30 da manhã ela foi levada para o ambiente da cirurgia, mas nós não sabemos exatamente a hora que esta cirurgia começou. O último contato que eu tive com o irmão Paulo foi agora por volta das 5h30 da tarde, e ele me disse que ainda não havia terminado. A secretária do médico ligou dizendo que ela está reagindo bem à cirurgia, mas há cerca de 2 horas atrás a cirurgia ainda não havia terminado. Então, nós estamos ainda em oração pela nossa irmã Madalena, para que tudo corra bem e ela possa, então, após a cirurgia, se recuperar. Então, por favor, continuem orando pela nossa irmã Madalena de Souza, da igreja de Pawtucket, e também pelo Samuel, filho da nossa irmã Viviane de Framingham. Aqui pela página de Seekonk, nós temos também a nossa irmã Maria Pinheiro, seja bem-vinda, boa noite. Marcos Alexandre, direto de São Paulo, seja bem-vindo também, Marcos. Parabéns, porque está recomeçando aí a vida ao lado da Marlene. Deus abençoe o casamento de vocês por este recomeço. Parabéns, viu? E agora vão novamente conquistar um ao outro. Que Deus abençoe. Temos aqui a querida Nete pedindo oração pela sua vizinha, Maria Salete. A Maria Salete está internada com pneumonia e os 2 pulmões comprometidos. Então ela pede oração também por uma ex-cunhada chamada Ângela, que está há 2 semanas internada com pneumonia e tuberculose. Olha só a situação aí muito preocupante, não é? Então, orando pela Maria Salete, pneumonia, e orando pela Ângela, pneumonia e tuberculose. Seja bem-vinda, Érica Costa, que bom que você está conosco. Deus abençoe você, sua vida e sua família. Marcos escreve: quero agradecer a todos os irmãos que oraram pela minha saúde. Graças a Deus estou melhor do meu nervo ciático, mas ainda com um pouco de dor. E que Deus continue então te ajudando, Marcos. E falando em nervo ciático, quem também está sofrendo com esse assunto é o nosso pastor Hamilton. Hamilton, pastor aposentado, membro aqui da igreja de Seekonk, que também na semana passada ficou muito mal, e eu conversei com ele na última segunda-feira, ainda está administrando muita dor, não conseguindo andar direito.
Então, também vamos colocar o pastor Hamilton em nossas orações, ok? Aqui pelo Zoom, chegando nossa querida Maria Oliveira, da igreja de Seekonk. Deus esteja com você também, Maria, abençoando sua família. Muito bem, querido irmão Manuel, temos aqui vários pedidos, né, relacionados à saúde. Bem-vinda, Carline, Marcos, William, Miguel. Deus esteja com vocês. Temos muitos pedidos nesta noite. Eu vou pedir então ao irmão Manuel que entregue todos esses pedidos de maneira simbólica nas mãos do nosso Deus. Também a querida professora Marisete Herodek, da nossa igreja de Campo de Fora, São Paulo. Ela pede oração pela Karen, a sua sobrinha, pela qual temos orado também, não é? A Karen faz parte do grupo das pessoas que estão aí na luta contra o câncer. Então vamos orar pela Karen, também os seus netos, Gabriel, Daniel e Davi, e também os filhos e cônjuges dos seus filhos, não é? Ela que tem aí ah, um genro e duas noras para administrar. Bênçãos aí, querida Marisete. Você é uma bênção como sogra também, viu? Além de como mãe e como vovó. Temos aqui a Elza Abreu, direto de Barueri. Seja bem-vinda, querida, mais uma vez. Agradeço a Deus por ouvir a palavra agora à noite. Deus seja louvado e espero que esteja já recuperada da cirurgia da catarata, que tudo esteja bem, tá bom? Maura Carvalho, chegando de Benevides, no Pará, também já está conosco. Boa noite a todos e que Deus nos conceda uma noite abençoada. Muito bem, querido Manuel, então, por favor, se puder abrir o microfone e colocar diante do Senhor nossos queridos e queridas nesta noite, muito obrigado. Vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Obrigado pela tua misericórdia que renova na nossa vida em cada manhã. Querido Pai, nós queremos te agradecer também porque o Senhor deu o Senhor Jesus Cristo para morrer. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia que nos é concedido, que temos a oportunidade de comunicar com muitos dos nossos irmãos em qualquer parte do mundo, embora nós não conhecemos pessoalmente. Mas, querido Pai, também temos algumas pessoas que estão passando por dificuldade de saúde. Neste momento eu queria apresentar os seus nomes e que o Senhor possa operar na vida de cada um deles, como a Carol, uma senhora, a nossa vizinha, também a nossa irmã Madalena na cirurgia, que o Senhor possa usar os médicos para fazer aquela cirurgia para ela ficar bem. Também queremos pedir, queremos interceder também para a irmã do pastor Sérgio Ramos, que perdeu o esposo, que Deus possa confortá-lo. Também queremos pedir para o Samuel, queremos pedir para a Maria Salete, a Ângela, também o pastor Hamilton, a Karen. Todas essas pessoas estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Todos eles estão precisando de uma ajuda urgente do Senhor. Por favor, que o Senhor venha e faça a tua mão misericordiosa sobre cada uma dessas pessoas. Também queremos te agradecer porque temos pessoas lá do Brasil, daqui dos Estados Unidos e de outras partes do mundo que está comunicando conosco e que está ansioso em ouvir a tua santa palavra nesta noite. Que o Senhor possa abençoar o mensageiro desta noite e que a palavra que ele vai transmitir possa chegar a todos, Senhor, e que nós possamos sair desse culto virtual bem associado e pronto para estarmos cada dia mais perto da volta do Senhor Jesus para nos tirar deste sofrimento deste mundo. Queremos pedir também para as pessoas que estão passando por dificuldade de luto, que o Senhor possa confortar a cada um deles. Venha nos abençoar mais uma vez nesta noite. Esteja com o pastor que vai compartilhar a palavra para nós nesta noite. São bênçãos que nós te suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Em Deus, amém. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe
e também a nossa irmã Carol. Temos aqui a nossa querida Cida Pereira, chegando também aqui em Milford, nosso estado de Massachusetts. Seja bem-vinda, Cida. A Nete confirma aqui, sim, pastor, eu moro a Osasco, próximo da minha irmã, amada irmã Eurides. Que bom. Então, toda a família aí na cidade de Oz. Que bênção. Muito bem, meus queridos, vamos ao estudo da palavra. Eu espero que você esteja em condições de ter uma Bíblia impressa para poder acompanhar. Também é importante, a gente sempre incentiva o uso de uma canetinha dessas para marcar texto. Aliás, hoje é um dia especial, é o Dia Mundial do Livro. É o Dia Mundial do Livro. Eu até fiz uma publicação, não é? Por exemplo, eu estou agora praticando a língua inglesa e estou lendo aqui um livro de a respeito de plantio de igrejas. Então, cada vez que eu encontro aí uma palavrinha que eu tenho alguma dificuldade, eu uso a canetinha também aqui de uma cor diferente e depois eu aproveito aqui o meu caderninho de anotações e crio aqui o meu próprio dicionário para eu poder aprender as palavras em inglês. Então, o livro é isso, é crescimento, né? Então, estou aqui lendo um livro em inglês, fazendo aqui, anotando todas essas que estão em destaque, são palavras que a princípio eu não conhecia ou não entendia a expressão, então eu pego e coloco a tradução aqui para que eu possa aprender esta nova língua desafiadora. E também comecei a ler o livro Missionário 2025, que fala sobre saúde emocional, guia prático para melhorar a sua saúde emocional, que tem a ver com a nossa série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E também estou lendo mais um livro, que é este livro Pós-Modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. A gente precisa, como pastor, falar a linguagem do nosso tempo, não é? Para que possamos continuar a ser entendidos em nossa pregação. Muito bem, vamos avançar, vamos retomar o nosso estudo, enquanto temos aqui a oportunidade de também, todas as noites de quarta-feira, preparar para vocês alguns slides que julgamos ser importantes para a compreensão dos temas, ok? Eu sou realmente uma pessoa que aprecio a questão visual, então as minhas mensagens sempre vêm acompanhadas desses slides e vídeos para que você possa tomar melhor proveito da mensagem. Muito bem, estamos juntos, espiritualidade emocionalmente saudável, todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. E vamos fazer uma rápida revisão do tema da quarta-feira, dia 9. O dia 9 de abril foi nosso último encontro, depois, dia 16, foi o início da Semana Santa. No dia 9, nós estudamos os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, parte 1. Hoje, nossa mensagem é a mensagem número 3. Vamos estudar a parte 2. Mas antes de estudarmos a parte 2, vamos revisar a parte 1. Os 5 primeiros sintomas para que você identifique se a sua fé está doente. Lembre-se, nosso desafio é sempre prestar atenção no iceberg da nossa vida emocional. Geralmente a gente mostra que está tudo bem para as pessoas com esses 10% que ficam acima da superfície da água. Tudo bem, está tudo bem, tudo bom, feliz sábado. A gente vai papagaiando que está tudo bem, mas abaixo a nossa vida está extremamente prejudicada, com mágoas, com traumas, com tristeza, com angústia. E o nosso objetivo, nas semanas em que estivermos tratando deste tema, espiritualidade emocionalmente saudável, é pedir a ajuda de Cristo nesses 90% que ficam aí escondidos e que ninguém sabe, mas Deus conhece. E Ele
é o único capaz de realmente nos ajudar a conseguir fazer com que a nossa vida tenha maturidade, equilíbrio. Os problemas não vão deixar de existir, as lutas, as injustiças, enquanto estivermos do lado de cá da eternidade, vamos continuar enfrentando dificuldades, problemas e até a morte, mas não podemos perder a nossa esperança. Muito bem, os 5 primeiros sintomas estudados no dia 9 de abril, usar Deus para fugir do próprio Deus. É incrível como muitas vezes na nossa vida cristã nós até temos, digamos, uma vida que aparentemente funciona, frequentamos a igreja, lemos a Bíblia, cantamos, temos ali, não é, todo aquele ritual, mas lá no fundo estamos amargos, estamos críticos, estamos sem falar com pessoas, e aí usamos dessa, digamos, máscara para fugir do próprio Deus. Ele não consegue fazer as mudanças necessárias para que nós não tenhamos uma vida mascarada. Outra doença é ignorar emoções como raiva, tristeza e medo. Muitas pessoas encaram a raiva, a tristeza e o medo como pecado. E eu não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza, não posso sentir medo. Gente, nós fomos criados com emoções. Todos nós sentimos emoções. Agora, nós não podemos nos deixar controlar por essas emoções, fazendo com que a raiva nos torne agressores, nos torne até a pessoas que chegam ao extremo de tirar a vida das outras por ódio e etc. Veja, raiva, tristeza e medo fazem parte das nossas emoções e nós não podemos ignorá-las. Temos que saber conviver com elas de maneira que possamos aprender a melhorar nossa postura. E você não deve jamais esconder de Deus que você está sentindo raiva, que está sentindo tristeza ou medo. Também devemos prestar atenção para não morrer para as coisas erradas. Há pessoas que, quando as coisas vão mal, a primeira coisa que ela faz é deixar de orar. Eu não vou orar mais, não está funcionando. Ah, eu não quero mais frequentar a igreja, não tô indo, não vou com a cara do irmão lá, da irmã e etc. E aí a gente começa a morrer para as coisas erradas. Queridos, temos que morrer para as coisas da carne, para as situações deste mundo que nos distanciam de Deus e uns dos outros. Esta é a essência dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vamos morrer para aquilo que deve realmente merecer a nossa morte, ou seja, tudo aquilo que nos separa de Deus e nos separa do próximo. Negar o impacto dos traumas do nosso passado em nosso presente. Isso também é algo que devemos prestar atenção. Infelizmente, nós temos uma carga genética, um DNA. Geralmente, pessoas que tiveram parentes no passado com problemas, por exemplo, de vícios, de álcool e etc., podem herdar esses genes. E esse gene, esta herança, essa questão hereditária. Mas isso pode ser controlado, pode ser mudado pelo poder de Deus. Mas nós não podemos negar a influência do nosso passado, uma vez que este passado sendo transformado, ele fica para trás. E eu e você devemos viver sempre em novidade de vida. E, finalmente, dividir nossa vida em 2 compartimentos. Ah, o que eu vou fazer agora é ouvir uma música de igreja. Agora eu vou ouvir uma música do mundo. Ah, essa aqui é roupa de igreja. Essa aqui é roupa de fora da igreja. Entende? Essa mania que as pessoas têm de querer dividir a vida em 2 compartimentos. Isso não existe. Isso é doentio. Você tem que ser o que é dentro e fora da igreja 24 horas por dia. Não existe mudança. Não existe um compartimento secular e um compartimento sagrado. Existe uma unidade. Você tem que ser sempre sim e não. A própria Bíblia diz: sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então, qualquer um desses sintomas demonstra que estamos com a nossa espiritualidade doente. Muito bem,
Vamos então explorar os 5 últimos tópicos que então demonstram que nossa saúde espiritual está fraca. Antes, porém, um pensamento que foi usado também no dia 9 para nossa reflexão, onde lemos: a comunhão com Deus vai se refletir no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Isso é importante. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla. Aí sim, essa é a vida dupla que eu e você temos que viver. Não é a vida dupla secular sagrado, não. Qual é a vida dupla? Pensamento e de ação, e de silenciosa prece e infatigável trabalho. Pensamento inspirado, Ciência do Bom Viver, Ellen White, página 512. Muito bem, vamos para o sexto sintoma. Pega a visão aí, presta bem atenção. O sexto sintoma da espiritualidade está enferma. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. Ora, queridos, ser produtivo, cumprir tarefas, são prioridades altas em nossa cultura. Sendo assim, realizar muitas tarefas para Deus é um sinal claro de uma espiritualidade que está cada vez maior. Porém, o trabalho para Deus que não seja nutrido por uma profunda vida de intimidade com Ele vai acabar sendo contaminado com egoísmo, poder, necessidade de aprovação, ideias erradas de sucesso e a crença errônea de que não podemos fracassar. Presta atenção aqui, igreja. Você pode estar trabalhando e muito para Deus, mas se você não tiver proporcionalmente ao tempo de trabalho, o tempo de comunhão e intimidade com Ele, o seu trabalho vai ser manchado pelo egoísmo. Presta atenção, egoísmo, poder, necessidade de aprovação. Ah, eu fiz tudo isso pela igreja e ninguém reconhece, ninguém me diz obrigado. Ah, eu faço tanto pela igreja e na hora de escolher lá o líder do ministério, não me escolhem. Opa, que é isso? Pega a visão aqui, meu irmão. Não adianta nada você fazer para Deus sem estar com Deus. Quando trabalhamos para Deus sem comunhão com Ele, deixamos de lado essa nossa dependência do amor incondicional de Deus por nós e nos apegamos às nossas obras e ao nosso desempenho, sabe? O orgulho que a gente sente daquilo que a gente fez. Só que quem fez através de nós foi Deus. Mas se eu não estou em comunhão com Ele, eu me esqueço, querida Olga Pacheco, eu me esqueço de dar o crédito a quem de direito. Não é meu, é de Deus. Por isso, a alegria de Cristo numa pessoa que só trabalha, mas não tem intimidade com Ele, esta alegria vai desaparecendo com o passar do tempo. Por isso, preste bem atenção nesta frase. Não podemos dar aquilo que nós não possuímos. Trabalhar para Deus sem ter intimidade com Ele é entregar aquilo que nós não temos. Ficou claro para você isso? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5, leitura do verso número 8. Mateus capítulo 5, verso número 8. Estou lendo na Nova Bíblia Viva. Felizes aqueles que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Então, a nossa necessidade não é fazer por fazer, não é fazer para aparecer. A nossa necessidade é ter intimidade com Deus e aí sim poder produzir o maior número de oportunidades de expansão do reino em nome de Jesus, mas sempre proporcional à nossa comunhão com Ele.
Faz sentido? Sintoma número 7: espiritualizar o conflito. Presta bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Ninguém gosta de conflitos, não é? Pelo menos ninguém que entende a natureza do evangelho. Ninguém gosta de ficar discutindo, batendo boca e tendo confrontos. Todavia, os conflitos estão por toda parte, incluindo na igreja. E se nós ignorarmos e não resolvermos estes conflitos, nós causamos muita destruição em nossos relacionamentos. Quantas e quantas pessoas perdem seus casamentos, perdem relacionamento com seus filhos, perdem relacionamento com seus irmãos sanguíneos, irmãos de fé, exatamente por não terem a capacidade e a maturidade de resolver os seus pontos de vista diferentes. Bem poucos de nós vêm de famílias onde os conflitos são resolvidos de uma forma madura e saudável. Dá para contar nos dedos. Qual é a família que não tem uma encrenca e uma encrenca séria? Aliás, de uns anos para cá, com essas questões políticas invadindo a família, invadindo a igreja, a gente não tem paz em lugar nenhum. Porque vota em um é desse jeito, porque vota em outro é desse jeito, e as famílias estão rachadas, as igrejas estão rachadas, os relacionamentos quebrados por política. Sério. A grande maioria enterra as suas tensões e segue em frente. Ou seja, engole tudo, não fala nada e vai tocando a vida. De cara feia, indiferente. Há pessoas que estão sem falar com outros há muito tempo. Sabe, queridos, Jesus nos mostra que os cristãos saudáveis, eles não evitam conflitos. Pelo contrário, a sua vida sempre foi cheia de conflitos. Jesus teve muitos conflitos, especialmente com os fariseus. Ele tinha momentos de tensão com esses líderes religiosos, tinha momentos de tensão com as multidões, ele tinha tensão até com os discípulos e até mesmo com os membros da sua família. Você acha que não teve desacordo dentro da própria família de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, leitura do verso número 16, por favor. Jesus enfrentou contrariedade, tensões, conflitos, até mesmo na sua família. Mateus capítulo 10, verso 16. Eu estou enviando vocês como ovelhas, estou lendo na Nova Bíblia Viva. Estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Pastor Alex Palmeira, nos nossos treinamentos de plantio de igreja e missão urbana, desde o Brasil, eu me lembro dele falando isso, nós trabalhamos juntos, fazendo capacitações no sul do Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, em vários lugares, e ele sempre diz que a gente precisa ter o couro de rinoceronte e coração de pombo para conseguir administrar tanto conflito na nossa vida, dentro de casa, fora de casa, na família, na igreja, no trabalho, no trânsito. Quantas pessoas explodem e acabam fazendo uma desgraça? Ou quantas pessoas estão vivas, mas estão mortas para outros que estão indiferentes a respeito delas? Portanto, nós não devemos espiritualizar o conflito. Não, tá tudo bem. Devemos sim buscar meios, ferramentas de ter paz com todos. Agora, obviamente que se a pessoa não quer ter paz com você, ok, aí é um problema dela. Mas que da nossa parte sempre exista uma porta aberta. Faz sentido? Sintoma número 8: encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Queridos, existe uma pressão para que todos nós tenhamos uma imagem de nós mesmos como sendo pessoas inabaláveis espiritualmente.
Só que nós nos esquecemos que nenhum de nós é perfeito. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Ninguém nem nós é perfeito. Todos nós somos pecadores. Tá bom? Presta bem atenção. Todos nós. Qualquer pessoa que você conheça, por melhor que ela seja, ela é um pecador e ela tem fragilidades, ela tem fraquezas e ela fracassa. Tá certo? Davi, um dos mais amados amigos de Deus, cometeu adultério. Ele adulterou com Batseba e pior, deixou com que o marido dela fosse morto, ou seja, um assassino. Mas ele não apagou este escândalo da história. Ao contrário, ele escreveu um cântico sobre o seu fracasso, para ser entoado por Israel exatamente nos cultos de adoração. Ele pegou deste seu fracasso tremendo e fez a letra de um hino. Sabem que hino foi? O Salmo número 51. Você sabe que os salmos são coletâneas de músicas, são poesias de músicas. Os salmos são cantados originalmente em hebraico. E o Salmo 51 é uma música que Davi escreveu sobre o seu fracasso, sobre o seu pecado de adultério e assassinato. Então, leia comigo os versos 4 e 17. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que eu cometi e tem toda a razão para me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, verso 17. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Meus queridos, é natural que eu e você cometamos falhas, todos nós. Mas também é muito importante que reconheçamos nossas falhas e erros. A Bíblia não esconde as falhas e fraquezas de nenhum dos seus heróis. E todos nós somos profundamente falhos e incompletos. Todos. Não existem exceções. Falou em ser humano, você está falando de pecado, de fragilidade, de fracasso, de fraqueza. Agora, continuar de maneira deliberada, fracassando e pecando, é uma questão de escolha. Eu e você, como Davi, podemos nos arrepender e ter novidade de vida. Você acredita nisso? Nono sintoma de uma espiritualidade doentia: viver sem limites. Alguns cristãos, me perdoem, mas alguns cristãos são egoístas. Eles creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas eles vivem como se Deus não existisse. Presta atenção aqui, meu irmão. Não estou falando de gente cética, de gente agnóstica ou de pessoas que não acreditam em Deus. Estamos falando de cristãos. Cristãos que dizem acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, mas vivem como se Deus não existisse. Não lhes passa pela cabeça que eles precisam amar e servir as outras pessoas, além da sua própria família e dos seus amigos. E isto é uma tragédia. É certo que, assim como Jesus, quando viveu neste mundo, eu e você não vamos curar todos os enfermos, não vamos alimentar todos os famintos, mas por que não cuidamos adequadamente de nós mesmos para que possamos também cuidar dos outros? Por que a maioria de nós está tão frenética, exausta, sobrecarregada e apressada?
Parece que nós não conseguimos mais ter tempo para compartilhar bênçãos. Queremos receber as bênçãos, mas não achamos tempo, nem estratégia e nem vontade de compartilhar estas bênçãos. Isso significa que não estamos cuidando de nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, mas se não estamos amando ao próximo, significa que não estamos amando a Deus também. Mais uma vez eu lembro das orientações que os comissários de bordo dão cada vez que você entra no avião. Todas as vezes as orientações são repetidas. E uma delas diz: se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair do teto e para que você possa ajudar uma pessoa ao seu lado, primeiro coloque a máscara em você. Está entendendo? Primeiro, você tem que de fato cuidar de você. Como está a sua vida devocional? Quanto tempo você passa em oração conversando com Deus? Quanto tempo você se alimenta da palavra de Deus? E proporcionalmente, quanto tempo da sua vida é dedicado para abençoar outras pessoas? Por isso que é importante prestar atenção nesses detalhes. Quantos amigos não cristãos você tem? Qual foi a última vez que você abençoou alguém que você sabe que está precisando de uma cesta básica ou que está precisando de uma ajuda numa conta de consumo? Enfim, será que nós estamos fazendo vista grossa para o sofrimento alheio? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, não viva como se Deus não existisse, como se você tivesse como prioridade só aqueles que são da sua família direta. Não. Tenha conexão com Deus para você ter força e vigor para ajudar qualquer pessoa que Ele coloque em seu caminho. Faz sentido? Último sintoma, para que possamos prestar atenção, mas antes do último sintoma, perdão, vamos ler primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 3 da primeira carta de João, leitura do verso 16. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós, e, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Coisa linda, né? Interessante que Jesus ele vai mais longe e ele diz que a gente deve orar até pelos nossos inimigos. Será que nós já chegamos neste nível de maturidade? De desejar bênçãos até para as pessoas que se consideram nossas inimigas? Há algo a se pensar. Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Pense nisso. Última característica da nossa espiritualidade que pode estar doente: julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Esse tem sido um dos maiores e mais constantes perigos dentro do cristianismo. Isso mesmo. Essa dicotomia, nós e eles, eu e os outros. Nos dias de Jesus, houve o grupo de dentro, o grupo superior, chamados fariseus, obedeciam os mandamentos de Deus, e havia o grupo de fora, os inferiores, ou seja, coletores de impostos, pescadores, prostitutas. Os de dentro se julgavam superiores aos demais. Infelizmente, em geral, nós transformamos as nossas diferenças também em superioridade moral ou virtudes. Muita gente na igreja gosta de julgar os outros o tempo todo. Por exemplo, julgam os outros pelas músicas. Como eu não gosto daquele tipo de música, então a pessoa não presta.
Outros julgam porque o seu irmão, a sua irmã, ainda come alimentos de origem animal, como carne, se alimenta de açúcar, usa leite, e eu sou vegetariano, então sou melhor do que o outro que não é vegetariano. Ou ainda pelo comprimento do cabelo. Ah, mas é uma mulher e usa cabelo curto, é um homem, usa cabelo comprido. Ou ainda julgam por roupas, por filmes, até pelos bens que a pessoa possui. Se a pessoa possui um carro melhor, um carro pior. E é interessante como isso funciona. Eu já passei por uma experiência uma vez de ter o meu carro quebrado e tomar um carro emprestado de um familiar da minha esposa. E o meu carro era um carro comum, bem comum mesmo. E o carro do familiar da minha esposa era um carro considerado de luxo. Não um luxo extremo, mas um carro de luxo. E eu fiquei muito assim, resistente. Eu falei, eu não vou me sentir bem. Mas eu não tinha como chegar ao compromisso, era uma semana de oração. E eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou estacionar esse carro longe da igreja e chego a pé na igreja e pronto. Não preciso ser julgado porque estou usando um carro caro. E quando eu estava perto de chegar na igreja, o telefone toca e uma pessoa da igreja diz: Pastor, nós reservamos um lugar para você na porta da igreja. Aí aquilo ali me deixou, sabe, gelado. Eu falei: Não, irmão, não se preocupa com isso, não. Não, não, pastor, a gente faz questão. O senhor venha, estacione na vaga na porta da igreja. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Muito bem, tive que fazer isso. A semana passou, consegui consertar o meu carro e no próximo sábado eu fui com o meu próprio carro e parei na vaga que estava destinada para mim. Irmãos, aconteceu isso. Eu desci do meu carro e alguém veio e me abraçou e disse: Nossa, pastor, geralmente a semana de oração faz com que a gente seja mais abençoado, não é? Mas a julgar com o carro que o senhor veio no início da semana e esse que o senhor veio hoje, parece que o senhor decaiu, recebeu menos bênção. Você entende? Ele estava me julgando pelo meu carro. Eu só disse a ele, irmão, aquele outro carro era emprestado. Esse é meu e está quitado. Eu não devo nada. Graças a Deus. É a minha bênção, é o meu carrinho velho mesmo. Então, essa tristeza de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, comem, possuem, isso é um horror para a vida espiritual. Queridos, seria o caso de estarmos projetando nas pessoas que nós julgamos o nosso próprio desconforto, porque elas levam uma vida diferente da nossa? Como a gente não tem coragem, condição, não temos oportunidade de fazer o que eles fazem, aí nós julgamos. Seria isso? O que será que Jesus disse? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 7, versos 1 a 5. Abra sua Bíblia. Última passagem que vamos ler, últimos versos. Mateus 7, versos 1 a 5. Jesus é bem claro, bem claro. Não julguem. Não é isso que está escrito aí? Não julguem. E assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com o cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá, amigo, deixe-me ajudar a tirar este cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho? Hipócrita, livre-se da tábua primeiro. Assim você poderá enxergar e tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus.
Palavras de Jesus. Irmãos, vamos viver sem julgar a espiritualidade de ninguém. Vamos nos comparar com Cristo e vamos ver que a gente está muito abaixo do que Cristo gostaria que estivéssemos. Finalmente, perdão, vamos revisar os 10 sintomas de uma vida espiritual doentia. Primeiro, usar Deus para fugir de Deus, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo, morrer para as coisas erradas, negar o impacto do passado sobre o presente, dividir nossa vida em compartimentos secular e sagrado, fazer com que fazer para Deus em vez de estar com Deus. Também espiritualizar o conflito, negar que ele existe, encobrir a fragilidade, fraqueza, fracasso. Ah, não, ninguém pode saber que eu peco. Nós somos pecadores, irmãos. Viver sem limites, como se Deus não existisse e pudéssemos fazer da nossa vida o que a gente quer. E, finalmente, julgar a jornada espiritual do nosso próximo. Queridos, o caminho para a cura e para a transformação da nossa vida espiritual em Cristo pode ser encontrado exatamente na união da saúde emocional com a espiritualidade saudável. Por isso, a busca pelo equilíbrio, equilíbrio. Eu e você temos que encontrar em Cristo equilíbrio para a nossa vida espiritual e a nossa saúde emocional. Último pensamento do livro Caminho a Cristo que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, e eu sugiro a você que tire aí um print desta tela, deste parágrafo. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver de que forma? Viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Diz Jesus: sem mim, nada podereis fazer. João 15:5. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende do que, minha igreja? Pega a visão aí. Tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele. Quanto tempo? Todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. E crescendo na graça, vamos a cada dia minorar as doenças da nossa vida espiritual e equilibrar a saúde espiritual com a saúde emocional. Faz sentido para você? Sempre vamos ter desafios, sempre vamos ter situações em que precisamos melhorar a nossa vida. Mas tudo depende exclusivamente do nosso relacionamento com Deus, da nossa capacidade de conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Tendo a certeza que eu e você, queridos, fomos chamados para abençoar pessoas, não para julgá-las, não para nos compararmos a elas. Temos que nos comparar com Cristo. E através desta comparação com Cristo, entender tudo que precisa ser melhorado na nossa vida, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossos pecados, nos arrepender e seguirmos em frente, ajudando mais pessoas a encontrarem este equilíbrio entre saúde emocional e saúde espiritual e maturidade para enfrentar problemas, para enfrentar conflitos, sem deixar de lado a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. Você deseja? Você deseja e identificou sintomas da sua fé
como estando enfraquecida? Você aceita a cura para as doenças espirituais e, através da cura para as nossas doenças espirituais, buscar também a cura para as nossas doenças emocionais e vivermos em equilíbrio? Você aceita? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de conhecermos a tua palavra e de sermos motivados por ti para vivermos a tua palavra. Pai, todas as vezes que estudamos com profundidade a palavra de Deus, podemos notar que ainda estamos bem longe do ideal. E pior, muitas vezes estamos satisfeitos com aquilo que estamos fazendo, da forma que estamos fazendo, quando na realidade precisamos melhorar e muito. Interessante que até nós pensamos que ao nos compararmos com outras pessoas, estamos bem. Assim como o fariseu olhando para o publicano e dizendo: ó Senhor, obrigado porque não sou como esse miserável pecador. Pai, dá que possamos ser como aquele publicano, que não tinha sequer coragem de levantar os olhos, batendo no peito e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. Que possamos, pela graça de Cristo, reconhecer nosso estado de miséria e aprendermos a nos arrepender dos nossos erros, identificando os sintomas de uma espiritualidade frágil, de uma espiritualidade doente, fraca, e buscando o crescimento todo dia, toda hora, através da graça de Cristo Jesus. Ajuda-nos, especialmente na nossa dificuldade de relacionamento com as pessoas que discordam de nós, que muitas vezes nos odeiam, e muitas vezes esse sentimento está dentro da nossa própria família, está dentro da nossa própria igreja, está dentro do ambiente de trabalho. Pai, nos dê maturidade para sabermos lidar com pessoas difíceis e que possamos, como a Bíblia orienta, vencer o mal sempre com o bem. Nunca pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Cura-nos e que possamos, através da nossa cura, também motivar outros a buscarem esta fonte, a graça de Cristo, para que possamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Obrigado por este momento na tua presença. Dá-nos uma boa noite de descanso e saúde mental e emocional e espiritual, para que possamos, Senhor Deus, cada dia mais ter semelhança contigo. Volte logo para nos buscar, perdoe os nossos pecados, orando em nome de Jesus, o teu povo diz. Amém e graças a Deus. Que privilégio, meus queridos, podermos mais uma vez cuidar da nossa saúde espiritual e emocional através da palavra de Deus. Um bom descanso a todos. Amanhã, 6 da manhã, nos mesmos links do Culto Distrital Online, Família Primeiro Encontro. E na próxima quarta-feira, a sequência da nossa série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Deus abençoe a todos, uma boa noite e lembrem-se, breve Jesus voltará.